Olá, sejam todos bem-vindos. Um prazer, uma honra ter você aqui comigo. Espero que você esteja se alimentando da palavra de Deus. Espero que você compartilhe os nossos vídeos para que a gente possa levar a palavra do Senhor mais distante. Que você possa curtir nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para esse começo de trabalho e principalmente para honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar de algo tão precioso na vida de cada um de nós. Talvez um dos maiores tesouros que nós temos na vida, que é a nossa família. Cuide da sua família. A mensagem que eu venho deixar hoje para você é que você cuide da sua família como se fosse um diamante, como um cristal sensível. Cuide da sua família, trate sua família com todo respeito, com todo carinho. Todas as vezes que você chegar em casa, lembre-se que ali é seu lugar de repouso, seu lugar de descanso. E aquelas pessoas que estão ali na sua família são as pessoas que te amam e aquelas que você deve cuidar, deve apreciar como sendo as suas principais fontes de energia. Cuidado, não deixe sua esposa, seu marido se virar sozinho, entrar na guerra sozinho, deixar ele de frente para todos os problemas. Não compartilhar, não segurar na mão, não orar juntos, não sentar juntos, compartilhar com deveres, com problemas, com situações. É muito grave quando você isola as pessoas que estão na sua casa, principalmente o seu pai, sua mãe, ou a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, distancia dos problemas. Tenta resolver a situação sozinho, ou então que ele que se vire sozinho. Que o aprendizado dos seus filhos venha da rua, da escola e não de vocês dois. O exemplo de vocês dois, dentro da casa de vocês, aquilo que vocês fazem, aquilo que de fato vocês zelam, são os principais exemplos e estrutura e formação do seu filho. Ele precisa ver aquilo que tem. Mas você não pode fazer isso de um teatro, de simplesmente um roteiro onde você tem que seguir e fazer um checklist. Você tem que orar, ser temente a Deus e aquilo que está acontecendo na sua casa tem que ser totalmente compartilhado. Não espere que alguém vá cuidar das pessoas que estão dentro da sua casa. Não espere que alguém no trabalho cuide do seu marido. Não espere que alguém na rua, na faculdade, vai cuidar da sua esposa, porque isso pode custar caro para você. Não espere que haja uma traição diante daquilo que você ignora e displicentemente deixa de fazer na sua casa. De conversar com seu filho achando que na escola ele vai aprender tudo aquilo que é importante. E não vai. Ele vai trazer um saco grande, enorme de lixo para dentro de casa e você vai ter que ensiná-lo a descartar aquilo que não presta. É um reciclável. Isso serve, isso não serve. Da mesma forma, você vai fazer isso com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus pais ou com quem você mora. O lar onde mora a sua família tem que ser extremamente estruturado e preparado por aquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou para a gente, todos os seus ensinamentos de amor, de compartilhamento, de um abraço, de um afago, de uma recompensa, de um presente simples, de um almoço fora, de um jantar, de um sentar no sofá e rir um pouco, botar um filme de comédia, de colocar uma música, de dançar na sala, afasta os móveis. Quando o bebezinho foi dormir, bota o fone no ouvido, cada um fica com um e vocês dançam no silêncio, mas não deixe de fazer isso. Eu tenho uma história que aconteceu com um amigo e essa história repercutiu depois para vários exemplos, enfim. Um casal de amigos passava por uma situação ruim em casa e a pessoa compartilhava comigo, disse que não estava bem, que não estava legal. Até que um dia ela chegou no seu trabalho e encontrou um chocolate em cima da sua mesa. E esse chocolate tinha um bilhetinho desejando um ótimo dia e um coraçãozinho. Só que essa pessoa, quem deixou esse chocolate não foi só para essa pessoa, ele deixou para todo mundo. A pessoa carinhosamente deixou aquilo. Só que causou um efeito dentro dessa pessoa que recebeu de uma total carência, de uma necessidade de ter recebido aquilo dentro de casa e não recebeu. E aí ela ficou tão grata por aquilo, ela começou a olhar com outros olhos para aquela pessoa. E os bons dias, e o bom dia daquela pessoa já surtiu um efeito diferente no seu coração. Quando surgiu a oportunidade de dar um abraço, surgiu um efeito ainda mais forte. E ela foi criando essa falta de cuidado dentro de casa, da ausência disso dentro de casa do seu marido,
foi nutrindo um sentimento ruim, no bom sentido. Foi nutrindo um sentimento por uma outra pessoa, porque, infelizmente, ela tinha ausência desse carinho, desse amor dentro de casa. Então, Então, antes que você pense que tem que levar todos os dias um iPhone, ou todos os dias uma bola de futebol nova, ou uma peça de carro para o seu marido diferente, esquece isso. Às vezes uma caixinha de bombom, às vezes uma rabanada, às vezes uma bananada, às vezes um chiclete. Lembrei de você e trouxe. É como se fosse para o seu filho uma prenda. Faça isso com a sua esposa, com o seu marido. Sente com ela, compartilhe do dia difícil e compartilhe do dia bom. Aprenda a ouvir o que a pessoa tem a dizer, mesmo que seja muita coisa, mas aprenda a ouvir, aprenda a dar um abraço. Às vezes a pessoa não quer que você venha lá de fundo com uma solução para tudo aquilo que a pessoa está passando. Olha, você vai fazer exatamente isso aqui. Às vezes falta um abraço, falta um jantar na mão, falta às vezes um carinho, falta um elogio, falta uma ajuda, uma mão de obra. O que está acontecendo? Vem aqui, meu irmão, senta aqui. Não estou bem para falar, então simplesmente abrace, simplesmente deite no colo, mas não permita que o cuidado venha de fora. Cuide da sua família, porque é dessa família que você vai ser honrado por Deus. Ele vai te honrar, porque você está cuidando do bem mais precioso na sua vida. Eu queria compartilhar uma passagem em 1 Timóteo 5:8. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior dos que o que não creem. É muito forte porque a gente tem esse hábito de separar tudo, separar o acesso ao telefone, senha de telefone, os amigos não podem ser compartilhados, as amizades não podem ser compartilhadas, os passeios têm que ser diferentes, obrigatoriamente só pode ser de um ou de outro. Se o passeio agrada um, o passeio não agrada outro, depois não pode fazer uma troca. Isso tudo tem que ser colocado diante do Senhor Jesus Cristo. Você não pode casar e viver com um inimigo na sua casa. Você tem um filho com essa pessoa e foi feito com amor. E esse mesmo amor tem que ser dividido, compartilhado dentro de casa. Então, prefira uma coisa, só para finalizar, antes da gente partir para a oração. Cultive o amor. Não espere que o amor tenha que vir de fora. Não espere que a solução para o problema do seu companheiro, da sua parceira, da sua família tenha que vir de fora, tenha que vir de um slide de PowerPoint que alguém vai mandar, ou tenha que vir de alguma canção, de algum louvor simplesmente propriamente. Às vezes parte dentro da nossa própria casa. Às vezes o que está faltando é aquele chocolate, aquele bombonzinho, aquele agrado, aquele beijo, aquele carinho, aquele almoço em família, aquele compartilhamento dos amigos, aquele compartilhamento dos amigos. Cuide melhor das pessoas e não se preocupe que suas amizades não vão ser perdidas porque você cuida menos da sua família. Ao contrário, cuide mais da sua família. Eu quero compartilhar mais uma última passagem, que está em Salmo 128. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver. E essa palavra e essa passagem que eu tenho para te dar hoje. A sua família é o seu maior tesouro. Vamos agradecer ao Senhor por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por eu ter acordado de manhã, ter uma cama para acordar, ter um pãozinho para comer de manhã, ter um trabalho para ir. E aqueles que estão em falta, aqueles que necessitam de uma ajuda, de um amparo, de um afago, de um abraço, Senhor, em nome de Jesus, fortaleça para que esse entendimento venha gradativamente. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, que tu abençoe esse lar, essa família, essa casa, que a partir de hoje será diferente, será compartilhado, será feito um ensinamento em conjunto, para que os filhos tenham entendimento e tenham verdadeiramente o entendimento do que é a palavra de Deus. E não permita que a criança saia dali com o esvaziamento da cabeça, para aprender lá fora que uma garrafa de uísque representa mais do que um beijo, um abraço ou um amor. Não permita, Senhor Jesus Cristo, que essa família se dissipe, se deteriore, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Eu te amo em nome de Jesus.